Eu sou Rodrigo Durão e esse é o BDF Entrevista. Hoje a gente vai falar de Assembleia Geral da ONU, que aconteceu na semana passada em Nova York. Comigo aqui no BDF Entrevista hoje está Amanda Arumi, analista política. Oi Amanda, tudo bom? Tudo bem, muito obrigada. Prazer estar com você aqui. Um prazer também. Amanda, vamos falar de Assembleia Geral. O grande tema foi a Palestina, a grande estrela dessa Assembleia. Desde o do discurso do Lula falando de o fim da superioridade ética do Ocidente por causa do genocídio, a proibição do Mahmoud Abbas de participou por vídeo, as vaias ao Netanyahu, que discursou para um plenário vazio. Essa onda de reconhecimento internacional de países ocidentais que não costumam ou não costumavam se posicionar a favor da Palestina. Você concorda com essa visão de que os palestinos saíram muito melhor essa semana do que estavam há 2 semanas atrás? Dentro dessa perspectiva da defesa do povo palestino e do próprio reconhecimento de que é um genocídio, né, de que está acontecendo a promoção de um genocídio novamente, é muito importante os posicionamentos dos países. Lembrando que são países membros da OTAN e países também do G7, ou seja, importantes que têm cooperações, inclusive, com o Estado de Israel. Agora, de forma pragmática, né? Qual o impacto isso vai ter em impedir o genocídio, em frear todo o massacre que ocorre em Gaza? Isso a gente não consegue garantir que apenas o discurso dos presidentes, as palavras utilizadas vão ter peso. Essa é a inércia da ONU. A gente pode ter mais países denunciando o genocídio, a gente pode avançar dentro dessa perspectiva da compreensão política, mas se um país veta, ou se um país, que normalmente os Estados Unidos e Israel não vão aderir, não importa de forma prática. O que você achou do plano do Trump? O plano do Trump diz muito sobre essa vontade dele de ser o homem da paz. Então, numa perspectiva de um vazio ali de diálogo, ele coloca pontos, mas não é de forma prática, assim. O próprio processo de paz é um processo que precisa ser construído, precisa ser mediado, os dois lados precisam ter, digamos, os mesmos pesos. Ali são propostas para o Hamas abandonar as armas, para o Hamas deixar de existir, mas não garante o Estado palestino, não garante o fim do conflito de fato, que é essa característica de ocupação territorial que tem, né, a política de Israel. Então, assim, é um acordo quase unilateral, né? E que, surpreendentemente, foi recebido quase que com unanimidade mundial. Pouca gente foi crítica a esse acordo. Você tem alguns membros da extrema-direita de Israel que foram contra, do governo do Netanyahu. Você tem setores mais à esquerda, alguns setores palestinos se posicionaram contra, mas o próprio Fatah, a própria OLP, achou que foi um bom acordo. Aliados da Palestina, vocais contra Israel, como a Espanha, por exemplo, também elogiaram. Mas, ao mesmo tempo, é o que você falou, não tem uma previsão de que os palestinos vão ser donos do próprio nariz. Eles não vão participar dessa governança, segundo o plano do Trump. Como é que fica isso? Você acha que não tem jeito disso dar certo? Na realidade, eu acho que eu sou um pouco exigente com o processo de paz, porque eu estudei no doutorado o processo de paz colombiano, né, que também é um processo que envolve a entrega de armas. E se você não tiver garantias políticas, entregar as armas não significa paz. Então, esse é o ponto. Então, um processo de paz precisa ser muito bem construído, né? Precisa ter garantias, verificações, diálogos, e não acredito que seja o posicionamento do Trump e do Netanyahu. E outra questão a gente tem confiança na liderança desses dois países para uma proposta política? Me parece que não, porque a paz hoje na Palestina, ela depende simplesmente desses países deixarem de cometer o genocídio. Então, assim, de forma pragmática, é muito difícil falar do direito internacional público hoje. E o Trump ganha o Prêmio Nobel da Paz? Você Bom, coloca o seu dinheirinho nele?
ele vai construindo uma narrativa de que ele já é o ganhador, né? Porque é o que ele apresenta. E o Trump, ele traz algo que tem muito da extrema-direita, que é a opinião dele. Né? Então, assim, ele acha que rolou uma química com o Lula. Então, se rolou uma química, quem manda é ele, as decisões são dele, e ele faria acordos a partir disso. Então, é muito personalista. Essa busca pelo Nobel da Paz, na verdade, é o personagem que ele cria como um salvador, um transformador da ordem mundial. Essa química, o que você achou disso? Pegou todo mundo de surpresa também, né? Você acha que foi uma jogada de mestre do Itamaraty, do governo Lula? Foi um acaso? Como é que você viu? Eu acredito que seja uma técnica de capacidade da extrema-direita que é engajar. Né? Então, engajar os dois lados. Então, para o lado bolsonarista, essa química significa que o Trump, no constrangimento, obrigou o Lula a dizer que quer negociar ou que vai fazer alguma cena de constrangimento, como já fez com a África do Sul. Então, para os bolsonaristas, ele traz esse engajamento. E para o lado diplomático do Brasil, que quer uma brecha e que deve querer, porque são acordos importantes, né, de manter o diálogo com a diplomacia, também é uma sinalização de, olha, talvez a gente tenha um espaço para dialogar. Mas ele é um apostador, né? Então ele está apostando. Engraçado que os próprios bolsonaristas, o Eduardo Bolsonaro, veio elogiando, falou que uma tacada de mestre, que ele constrangeu o Lula e agora o Lula vai comer na mão dele, né? É curioso esse duplo pensar assim da extrema-direita, né? Acredito que a gente precisa enxergar quais elites estavam na posse do Trump. Então, estava uma elite tradicional, que é a elite bélica, a elite farmacêutica, e uma novidade na posse desse segundo mandato do Trump é a elite das big techs. Então, a gente não pode ser ingênuo de pensar assim, o Trump soltou esse posicionamento porque ele achou engraçado. Não, tudo está calculado nessa capacidade dele de sobrepor os debates, de disputar a comunicação mesmo, que é o que está dado hoje numa disputa de conjuntura dos Estados Unidos também. Lembrando da polarização, da violência, de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos. Pois é, agora falando do discurso do Lula, qual a sua opinião? Ele falou de vários assuntos, né? Falou da interferência de outros países, se referindo aos Estados Unidos, no nosso judiciário, falou da Palestina, falou de uma governança multilateral. O que você achou de mais legal? Eu achei um discurso completo, assim, que atendeu muitas pautas, assim, que conseguiu dar um posicionamento do Brasil perante o mundo. Né? Então, é um discurso completo, desde as questões das tarifas, do debate democrático, acho que não fugiu das nossas dificuldades. Essa questão do debate da democracia, a gente iria ser atacado pelos Estados Unidos. Então, foi uma oportunidade do Brasil já apresentar ali o que está acontecendo no Brasil. Ao mesmo tempo que colocou questões fundamentais. Disse que é um genocídio na Palestina. E eu particularmente gostei porque falou ali rapidamente Venezuela e Cuba, que são questões muito importantes e que não necessariamente estariam no discurso do Lula. Trouxe uma questão que a gente não pode ignorar. O Lula, ele é muito popular. Hoje os presidentes, eles usam a foto com Lula, a reunião com Lula. Lula se mantém internacionalmente um líder. E ele se coloca como uma personalidade mesmo e chama outras personalidades para pensar nessa questão mais filosófica. Então ele fala do Papa Francisco, ele fala do Mujica, então ele traz uma carga quase da geração dele, dizendo, olha, precisamos pensar em coisas mais existenciais do que está sendo feito hoje na geopolítica do mundo. E a declaração dele dizendo que o genocídio palestino acabou por explicitar o fim da superioridade ética do Ocidente, né? Forte essa frase também, né? Forte, porque ele estava falando ali na superioridade ética, que é o quê? O direito internacional público, as Nações Unidas. Então, assim, se de forma prática a gente está vivendo mais uma vez um genocídio, é porque as Nações Unidas falharam, né? Acho que isso é um ponto, né?
que todo mundo, todos os discursos foram na direção, inclusive o do Trump e de outros líderes, de que a ONU é obsoleta. Então, quando o Trump fala, olha, a escada rolante não funciona, o teleprompter não funciona, ele está dizendo que isso aqui é obsoleto. Mas também quando líderes como Gustavo Petro, Lula reivindicam que de fato não está sendo efetivo para combater um genocídio, a questão do fim do multilateralismo a partir do tarifaço, também está denunciando que a ONU está obsoleta. Você acha que o Lula falou que o Brasil deu um exemplo de como não deixar outros países mandarem aqui, né? Não se submeteu aos humores de um autocrata. Você acha que o resto do mundo viu assim também? Está vendo a postura brasileira, como lidou com essa tentativa de interferir no julgamento do Bolsonaro? Você acha que o mundo está vendo como um exemplo positivo que o Brasil está dando? Acredito que sim. O Brasil tem mostrado uma democracia que existe uma disputa política, mas que existem instituições e que a gente retornou, né? Um dos pontos que não pode se esquecer é que a extrema-direita ela é negacionista científica. Né? Então ela não acredita nas Nações Unidas, mas nem mesmo na ciência. Nem no Então, paracetamol agora. Trump, né? então assim, o Lula não representa o Brasil tem uma experiência revolucionária, socialista. Não, o Lula representa uma reconstrução das instituições democráticas. Acredito que ele é muito visto. E comercialmente, o Brasil também é muito visto isso, né? Um país interessante para ter relações comerciais. Então, o Brasil sabe utilizar muito bem esse posicionamento. Então, assim, o discurso da paz, da democracia, das relações multilaterais a partir do comércio. Do combate à fome também. Do combate à fome. Que toca as pessoas, né? Mas a gente está vendo, de qualquer forma, acho que um diagnóstico é que a ONU está fraca, está sendo atacada por alguns países, como os Estados Unidos, que estão acabando com o financiamento, fala mal, tenta deslegitimizar. Você acredita que é possível que a ONU consiga recuperar essa importância, o multilateralismo funcione mesmo, se dê a volta por cima desse momento ruim que está passando e consiga ser a ONU que a maior parte do mundo quer? Bom, eu não acredito numa ONU kantiana, né? Uma ONU que se torna o fim, de que daria conta de resolver os problemas do mundo. Acredito que a ONU ela é um reflexo das correlações de forças, das disputas, dos palcos políticos. Então, por isso que a ONU segue importando. Querendo ou não, todas as maiores lideranças foram lá, fizeram um pronunciamento e se esbarraram nos corredores. E dali vão sair bilaterais, vão sair acordos econômicos, acordos políticos. Então a ONU é importante, né? Eu não acredito que ela vai deixar de existir. Agora, ela precisa representar a complexidade do mundo. Que é isso que o Lula fala, que o Celso Amorim fala. Olha, ela está obsoleta dentro da sua metodologia, da sua forma de se organizar, porque o mundo mudou. Os inimigos são outros, né? As relações entre os estados são outras. Então, como reformar essa ONU que dê conta de ser um espaço reflexo do contexto político e que importe, né? Nesse novo mundo, que é um mundo multipolar, não necessariamente mais pacífico, né, com alta tecnologia dentro das questões bélicas, com as mudanças climáticas. Assim, então, problemas mundiais nós temos. Agora, uma instituição que dê conta de debater eles, hoje é extremamente frágil. Essa foi a primeira Assembleia Geral da ONU sob a gestão desse novo mandato do Trump. A gente ainda vai ter outras 3. Você acha que a ONU consegue resistir a ataques do país mais poderoso do mundo, o maior financiador da ONU? Ou existem mecanismos dentro dela para sobreviver aos ataques? Ou ela é vulnerável aos humores do presidente dos Estados Unidos? Ela é muito vulnerável dentro da perspectiva do financiamento. Então é isso que está se comprovando. Nos Estados Unidos, quando ele ataca, ele retira o financiamento e isso realmente deixa mais inoperante. Mas eu acho que a ONU não deixa de ser importante porque outros atores não estão achando a ONU menos importante, como China, como a própria Índia, o Brasil. Então, assim,
dos Estados Unidos, se eles quiserem se isolar ainda mais, eles vão seguir atacando a ONU e não participando dos espaços. Acho que isso que você falou é verdade, assim, é muito pouco tempo de Trump para tanta transformação. Então tem mais 3 anos. Pois é. Né? Então, assim, como vão ser as próximas sessões da ONU? E ano que vem a gente vai ter um teste também, que é os Estados Unidos presidem o G20. E o Trump diz não se importar pelo multilateralismo e diz não se importar ao G20. Mas o G20 tem uma pauta econômica muito forte. E os Estados Unidos está aí num grande jogo econômico. Então, será que ele não vai se importar mesmo com o G20? Então, assim, eu acho que também tem muito de narrativa e de especulação. Ele é um jogador. Então, ele diz não importar, mas é óbvio que o G20 importa, que a ONU importa, que todas essas relações com os países importam, porque ele tá virando a mesa do jogo econômico, ele precisa de espaços. E o que importa também é o apoio no Congresso, né? O Trump tem uma minoria frágil atualmente, mas que vai ser colocada à prova no ano que vem, nas eleições de meio de mandato, eleições legislativas, o Congresso é renovado e ele vai precisar manter essa maioria, alguma maioria, para ter governabilidade. A gente viu nos últimos tempos o escândalo do Jeffrey Epstein, que abalou como nada havia abalado antes o Trump. O Trump é o Teflon, né? Nada pega muito, se agarra a ele. Mas isso sim, esse escândalo parece, segundo pesquisas, que está tendo uma influência, está tendo uma repercussão junto à base republicana mais puritana. Afinal de contas, o Jeffrey Epstein é um cara que estava... ele morreu na cadeia, mas ele estava praticamente condenado por abuso de menores, uma rede de tráfico, de prostituição infantil, desgraçou a vida de muita gente. E isso pegou mal em estados onde são essencialmente republicanos, que são favas contadas, mas que pode rachar esse apoio incondicional ao Trump dentro dos republicanos. Eu falei com alguns analistas dos Estados Unidos que disseram que sim, é uma possibilidade real do Trump perdendo 1 ou 2% de votos em lugares estratégicos, pode colocar em risco essa maioria. Então, você acha que esse discurso, toda essa mise-en-scène também é para o público interno do Donald Trump, dos seus eleitores, ele tentando conter os danos desse escândalo, reverter essa má publicidade? Acredito que sim, ele está calculando todas as palavras e esse jogo de narrativa é muito constante. Mas ele vai e volta, né? Não tem uma coisa contínua. Eu acredito assim, o Trump, ele tem 2 hipóteses corretas, que acho que isso que explica a base dele. Além do que a gente sabe, de extrema-direita e tal. Mas ele tem uma hipótese correta de que os Estados Unidos está deixando de ser o hegemon do mundo e está perdendo espaço para a China, e que eles precisam retornar a políticas protecionistas, industriais. Ele tem uma outra hipótese correta, que é o trabalhador está perdendo poder de compra, o trabalhador está perdendo o seu lugar na sociedade. Aí pode ser o pai de família, branco, religioso e tal. Mas são hipóteses corretas. E ele apresenta um posicionamento diferente. Então, a base do pensamento dele não está errada. Né? Então, ele entendeu a dor ali da sociedade norte-americana. Então, ele precisa resolver isso. Eu acho que o que vai tirar a popularidade do Trump são as crises econômicas, os alimentos mais caros, que é uma das questões do tarifaço, os alimentos mais caros. Isso vai tirar muita popularidade. Essa questão do posicionamento mais agressivo dos Estados Unidos... querendo ou não, o norte-americano está acostumado a pensar que eles realmente são os guardiões da democracia, da segurança internacional, estão sempre envolvidos em guerras. Então, assim, não descola muito do que os norte-americanos se projetam para o mundo, então. Então, assim, ele parte de hipóteses corretas da sociedade, mas por isso ele tem uma base diferente do bolsonarismo, que é um bolsonarismo neoliberal, entreguista aos Estados Unidos. Então, assim... E os democratas governaram muito mal também. Temos que lembrar do Biden.
Então, o Biden tinha um discurso verde, do multilateralismo, mas também não trazia solução ali para essa crise social dos Estados Unidos. Mas o tarifaço era óbvio que iria aumentar no primeiro momento um monte de coisas, produtos, vários preços, o café, o chocolate, o suco de laranja, só falando dos nossos, né? Mas qual foi a aposta? Que depois de um tempo iria se estabilizar, esses produtos iriam ser fabricados, os Estados Unidos iriam comprar mais barato, ia conseguir esses preços melhores e ia normalizar o preço lá para os americanos? Olha, eu realmente fico pensando várias vezes sobre esse tema, não tenho uma certeza. Mas acredito que o tarifaço é essa imposição dos Estados Unidos como imperialista e como uma queda hegemônica de que os Estados Unidos importa e que os Estados Unidos, que é a mensagem que ele deixa na Assembleia da ONU, que é ou você está com a gente ou você não está. Uma pose de machão. Então ele impõe, ele fala assim, não me importa se é o Canadá, se é o Brasil, não importa, quem manda os Estados Unidos e as relações vão ser assim a partir daqui. Isso é um reposicionamento dos Estados Unidos como império. E, de fato, no comércio, eles ainda importam muito. Porque o que é um hegemon? É quando eles detêm toda a capacidade de poder econômica, cultural, científica, comercial. Hoje eles estão perdendo, a econômica ele já está perdendo, a comercial ele está perdendo, a do dólar está perdendo. Então ele quer mostrar que os Estados Unidos ainda mandam. Óbvio, e também desorganizar o jogo. Acho que esse segundo mandato do Trump, ele chega e vira a mesa, desorganiza o jogo, e a partir daí ele constrói essa narrativa de, olha, o Japão veio aqui renegociar comigo, a União Europeia sentou todo mundo ali para escutar o Trump. Então, assim, dentro de uma perspectiva do jogo político dos Estados Unidos, eu não sei se ele está fracassando tanto, colocando em relação aos democratas. Porque a outra opção são os democratas, né? Então, acho que a base dele segue ali dentro de algo concreto. E esse encontro que está sendo falado, que vai acontecer essa semana, na próxima, entre o Trump e o Lula, você acha que pode ser uma armadilha, como foi o encontro com o Zelensky, com o presidente da África do Sul, Ramaphosa? Você acha que é possível que o Lula seja humilhado num eventual encontro? Não dá para confiar no Trump, como eu disse, né? Ele muda de posicionamentos, não tem algo sólido, é muito inesperado. Eu acredito que a diplomacia brasileira é uma diplomacia preparada para perceber isso e não vai colocar o presidente Lula em alguma situação de constrangimento. Mas eu não acreditaria nessa linha, até porque o Trump fala de uma conversa, fala de uma oportunidade de um diálogo, mas na linha política que ele apresenta é contrária ao Brasil. A gente tem que lembrar que a porta-voz dos Estados Unidos falou que os Estados Unidos estão à disposição de movimentar a sua capacidade econômica e militar contra o Brasil. Para defender a liberdade, né? Então, assim, a gente chegou num nível de tensionamento muito alto. Então, assim, não sei se o Lula realmente é um líder, mas não sei se o abraço do Lula é capaz de mudar todo esse posicionamento dos Estados Unidos. Você consegue arriscar um palpite sobre o que vai ser, de fato, colocado sobre a mesa nessa negociação de tarifa? Terra rara, Big Techs, enfim, algum outro elemento, Bolsonaro? Existe uma avaliação de que o Trump realmente foi ali mal assessorado e de que ele estava acreditando nessa hipótese de que o Bolsonaro voltaria a ser presidente, né? De que os Estados Unidos iriam apertar e o Brasil seria uma democracia frágil e que o Bolsonaro teria anistia e seria o próximo presidente e a partir disso todos os planos para a América Latina estariam alinhados ao bolsonarismo. Então, talvez foi essa a pessoa do Marco Rubio que teria dado esse briefing Não, errado. a gente percebe hoje que tem um trabalho do bolsonarismo direto, né, nessa avaliação. Então, realmente, o Trump estava acreditando nessa questão. Mas tem outras coisas, como as Big Techs, que eu acho que essa é a principal agenda. Porque é a agenda que decide tudo. As próximas fake news nas eleições, capacidade de
movimentação de dinheiro dessas big techs, né? A gente viu desestabilizações acontecerem em uma semana. O jogo político vira muito rápido. Então, uma das questões que a sanção diz é democracia, presidente Bolsonaro. A outra é democracia, big techs, Alexandre de Moraes. Uma questão, então acho que a questão da big techs vai ser a barganha, né? A pressão dos Estados Unidos vai estar aí. Não sei se você tem acompanhado, mas nessa última semana também tem eclodido um monte de revoltas em vários países do mundo sob esse rótulo fofo de geração Z. Botaram fogo no Palácio Presidencial no Nepal, Indonésia, Filipinas, no Marrocos, na Moçambique, derrubou o governo, Peru aqui também. Você acha que tem dedinho de Big Techs aí, ajudando a botar fogo na situação? Com certeza. A democracia, né, institucional, eleição, voto, ela mudou depois dessa capacidade das big techs de intervir com fake news, com monetização. Nós sabemos o quão difícil é comunicar, às vezes, por um certo tema. Não engaja, né, não distribui. Então, nenhuma eleição no mundo hoje a gente pode ignorar o fator big tech. E por isso é tão importante os debates sobre regulamentação, que estava acontecendo no Nepal, né, era uma das questões, e que acontece aqui no Brasil. Então, sim, as democracias são muito frágeis perante esse poder econômico e político que são as big techs. E a nossa? A nossa, com certeza. Acho que a gente passa por testes, né? Mas nós também somos laboratórios, né, dessas experiências. Então, o bolsonarismo, o WhatsApp, o que era aquilo, né? 2018, era uma capacidade de comunicação assim que a gente não conseguia imaginar. E hoje a gente olha que tinha estrutura, tinha dinheiro, tinha tecnologia. Então, assim, não é do nada. Foi enlouquecedor aquele 2018. Todo mundo buscando a bala de prata para furar a armadura do Bolsonaro. Demorou um tempo até se descobrir que era o WhatsApp, né? Exato. E a gente foi servir café na rua para virar voto. Pois é. Você acha que a gente corre o risco de virar esse jogo, a gente, nesse xadrez mundial das big techs e da fake news, o campo progressista consegue marcar os seus golzinhos, virar as suas partidas? Sim, a disputa existe, vai continuar existindo, e essa é uma realidade, e na América Latina ainda mais. A gente tem uma capacidade de movimento social impressionante se comparado a outras regiões. Então, assim, mesmo sob o neoliberalismo, né, a gente está vendo no Equador hoje, você sempre tem reações. A Argentina, o movimento estudantil e das universidades conseguiram fazer mais uma grande marcha, consegue desestabilizar. Então, assim, existe, óbvio, uma luta, uma disputa. Eu acredito que a gente precisa repensar as nossas estruturas organizacionais de comunicação. Então, a experiência da Venezuela, das comunas, de ter essa capilaridade na realidade da população. Para mim, o debate de democracia perante esses desafios tem que envolver a organização territorial. Então, assim, os problemas da comunidade e a democracia precisam estar entrelaçados. Como a gente vai fazer isso é o que está falando em Venezuela, disputado. A gente está vendo que os Estados Unidos estão ameaçando atacar, manda avião, manda navio de guerra, ataca os barquinhos ali. Você não acha que foi pouco falada essa questão nessa Assembleia da ONU? Um país soberano, a Venezuela, está sendo ameaçada por outro país de uma guerra que pode desestabilizar aqui uma boa parte do continente. Sim, acho que a gente precisa das teorizações, né? Os Estados Unidos hoje ele promove uma política externa de guerra total. Então, assim, sim, é muito grave a situação da Venezuela, essas movimentações militares para a América Latina, não só para a Venezuela, mas ao mesmo tempo tem questões muito graves acontecendo no mundo. O próprio genocídio na Palestina. A gente pode lembrar do tensionamento com o Irã,
Foi bem Sim, profundo. A gente tem outras questões na Ásia, assim. Então, a queda hegemônica dos Estados Unidos, eles estão utilizando esse método da guerra total, da desestabilização total. Então, se eles tiverem a oportunidade de desestabilizar a Venezuela, eles vão desestabilizar ao mesmo tempo. Então, acho que faltou espaço e a Venezuela hoje ela está muito mais isolada no mundo do que a pauta da Palestina, obviamente, do que outras agendas. Mas é uma questão muito importante, não pode ser excluída. você falou que gostou do que o Lula mencionou a Venezuela, né, no discurso. Alguma leitura sobre isso? Sim, porque a gente fica imaginando ali os posicionamentos do Brasil em relação. Então, vamos lembrar. A Venezuela, nos primeiros governos Lula, foi um ator importante em várias bandeiras, integração regional. Até esse terceiro mandato do Lula, o Lula recebe o Maduro no Brasil. Tem todo um desgaste, né, de ataques contra o próprio governo a partir disso. Então existe muito essa disputa comunicacional até a gente chegar no momento péssimo de relação entre Brasil e Venezuela, que Do foi a governo questão. Bolsonaro, né? Não, no governo Bolsonaro, mas no governo do Lula também, que foi o não Pelas atas. reconhecimento da eleição, das atas e depois esse chamado veto nos BRICS. Né? Sim. Então a gente, Venezuela, que numa questão regional sempre foi um ator importante, se torna um ator isolado. E hoje tem uma mudança, né? Porque é uma mudança, dizer assim, o sinal do Lula foi não podemos isolar a Venezuela, não podemos deixar de dialogar com a Venezuela. Então, é um posicionamento importante. Mas, óbvio, tem que ter projeto político. Então, qual o projeto político do Brasil hoje para a integração regional, para a Venezuela? Eu acho que foi muito incorreto algumas compreensões de que o Brasil poderia ser um validador da eleição venezuelana. Uhum. Nenhum país é validador de nenhuma outra eleição. Sim. Isso é uma questão de soberania. E nós não permitiríamos que nenhum país viesse aqui querer validar a nossa eleição. Então, assim, existe esse vazio da integração regional, um vazio de um espaço de diálogo importante, e isso refletiu. Então, assim, esse tensionamento na Venezuela, ainda estamos acompanhando qual vai ser a reconexão das diplomacias. A gente vê Caracas se armando, jovens fazendo serviço, aprendendo a usar armas, né? Do lado dos Estados Unidos, o que você acha que precisa para que acenda o pavio ali e comece mesmo? Você vê clima dentro dos Estados Unidos para envio de tropas, soldados no solo mesmo, depois da experiência no Iraque, no Afeganistão? Eu acredito que na América Latina você não precise declarar uma guerra de Estado para fazer uma guerra. Esse discurso do Trump ao narcotráfico já é uma guerra. Então, assim, eu não acredito que o modelo vai ser assim, o que foi no Iraque, entendeu? Que é tropas para Uma manter o. tropas, não. A guerra na América Latina é a partir dessa capilaridade de conflito mesmo. Então, quando você está falando de narcotráfico, você está falando de armas, você está falando de conflito. Então, o Plano Colômbia, na Colômbia, o que foi? Foi uma grande operação de Estado dos Estados Unidos, com bases militares, com treinamento, com dinheiro, para operar contra a guerrilha e o narcotráfico. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Quais são os discursos do Trump hoje? Narcotráfico, né? Que o Petro até coloca esse debate muito forte nas Nações Unidas, falando, olha, o crescimento do uso de drogas nos Estados Unidos não é de cocaína, é do fenatil, que é químico. Então, esse discurso não está correto. E do anti-imigrante. A gente não pode esquecer que essa agenda do Trump anti-imigrante, ela é anti-latina. Né? Ela é anti-venezuelana, é anti-hondurenho, é anti-latino, anti-mexicano. Então, existe já sendo construído esses símbolos anti-latino, contra o narcotráfico, contra o Maduro, que é o chefe do narcotráfico. Então, não acho que vai ser, tipo, as ameaças vão ser de uma guerra entre dois estados, mas a capacidade de militarização e de avanço dos Estados Unidos, ela é grande e sempre foi. Como é que você vê a resposta do bolivarianismo para isso? E tem plano B, assim você vê ele se
pensando numa saída que não seja um confronto mesmo? Eu particularmente não acredito na luta armada, não acredito que treinar o exército venezuelano para se preparar uma defesa de uma guerra, não acredito nisso, mas óbvio que eles, como ameaçados, precisam ter alguma resposta. Para a América Latina, a gente precisa seguir defendendo a região como uma região de paz. Então, na minha opinião, hoje a Venezuela precisa se recompor diplomaticamente, se reorganizar, né, com a América Latina na defesa da paz regional, né? Porque é exatamente isso que está em jogo, a paz regional, a paz na Colômbia, a paz no Brasil, a paz na América Latina. Então, a Venezuela precisa muito dessa diplomacia. E também acredito no equilíbrio de poder. Qual é o equilíbrio de poder que pode ter a Venezuela? A relação com a Rússia. Que hoje a Rússia ela sempre importa, ela importou na questão do Irã, na Síria, e na Venezuela também importa. Então, da outra vez, né, que o governo Bolsonaro se colocou à disposição de uma invasão territorial da Venezuela, quem se demonstrou disponível militarmente foi a Rússia. Então, existe um cálculo aí de um equilíbrio de poder. Mas o discurso dos Estados Unidos vai ser sempre muito agressivo. E essas movimentações são, sim, muito graves para a paz regional. E a Colômbia nisso? O que você achou do discurso do Petro? Eu gostei. É um discurso muito político, né? E que vai nessa direção também de fazer a denúncia sobre o narcotráfico, sobre essa capilaridade de uma elite americana, né? De influenciar as disputas eleitorais, mas também como crime organizado na América Latina, no Brasil. É uma fala muito forte, né? Quando ele diz, olha, quando o barco lá foi bombardeado, você não estava matando narcotraficantes, você estava matando juventude que trabalha no narcotráfico. Os narcotraficantes estão em Miami e Nova York. Essa diferenciação que ele fez, não chamar todo mundo que trabalha com tráfico de traficante, chamar de trabalhadores do narcotráfico, é um acerto semântico, né? Um acerto para colocar as coisas como elas são. Não são milionários, são jovens que ganham pouco, não têm muito futuro e acabam entrando no tráfico, né? A gente podia adotar isso aqui também, né? Exato, e porque a Colômbia, essa é a dialética presente na sociedade colombiana. A questão do narcotráfico, a questão das armas, a questão da juventude. Então, para onde vai a juventude colombiana? Você não tem acesso à educação, a trabalho, à saúde. Tem uma guerra tem dois lados. Da mesma forma que muita juventude colombiana vê a entrada no exército, esse discurso de direita, de militarização, como uma opção. E do lado do narcotráfico também. Então, isso é uma característica de uma contradição muito presente na realidade colombiana e que o Petro leva, né, para o discurso dele. Então, ele já falou várias vezes sobre a necessidade da descriminalização e de que a guerra às drogas, na verdade, é uma guerra contra o povo latino-americano. Isso a gente sabe, né? A gente só não consegue fazer muita coisa a respeito, a gente com o Brasil, né, enquanto país. Sobre o Petro sai do governo no ano que vem. 2026 vai ser o final, no primeiro semestre, né? Você me falou. O que a gente pode esperar que vai acontecer com ele? Vai ter legado, refletido em votos, vai conseguir eleger um sucessor? As conquistas estruturais, reforma trabalhista, vão ser revertidas por um eventual governo de direita? Qual é o seu palpite? Como a Colômbia, seu objeto principal de estudo, um dos, né? Uhum. Bom, a Colômbia é a primeira experiência de esquerda, com muita dificuldade, porque a direita tem muito poder, né, um poder real na Colômbia. A próxima eleição, ela está em aberto, porque lá não tem reeleição. Então, se tivesse reeleição, talvez a gente conseguiria dar uns palpites melhores. Que era uma pauta da própria esquerda. Então, quando tiveram lá infinitos governos de direita, a própria esquerda pautou ser contra a reeleição. E agora que a esquerda não tem o que fazer, não tem reeleição. E ele também não tem nenhum candidato assim natural, assim, que algum ministro que sai ali
do nome dele. E ele tem se colocado como um democrático também, de tipo, olha, vou deixar os candidatos aparecerem. A grande novidade é o chamado Pacto Histórico, né? O Pacto Histórico é como se fosse uma frente ampla, uma federação de partidos, mas mais profundo do que isso, porque os partidos vão deixar de existir mesmo. Então, Colômbia Humana, o PC, vai se tornar o Pacto Histórico. Eles vão continuar tendo as suas organizações distintas, mas para a disputa eleitoral vai ser um nome só. Então ainda vai ter esse momento de decidir quem é o candidato do Pacto Histórico. E você tem algumas personalidades ali, algumas que são mais petristas, né? Então que vêm de algo mais progressistas, outros que são grandes nomes da resistência colombiana, assim como Gustavo Petro, o Iván Cepeda. Tem a ministra, que era a ministra do Trabalho, que avança muito a questão da reforma trabalhista, Glória Inês. Então, tem nomes, mas nenhum nome assim super favorito. Certo. Uma das coisas positivas que eu vejo é que a política na Colômbia, eles estão com aquele gosto assim, da transformação, sabe? Como foi a primeira experiência deles de governar, eles estão assim, não... Assim, a conjuntura pode dizer que a gente não vai ganhar, mas a gente vai ganhar, porque a gente vai construir a vitória. Então, eles estão nessa energia que eu acho que é fundamental. É jogo jogado, né? Amanda, obrigado pela tua participação. Obrigada. Muito legal. A gente deu uma rodada pelo mundo, né? Falou de vários assuntos. Sempre um prazer falar com você. Obrigada, eu que agradeço. E o BDF Entrevista de hoje fica por aqui. Lembrando que ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite, na TVT. E a partir das 21 fica disponível no YouTube do Brasil de Fato. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.